Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo jóia, meus consagrados? Estamos começando mais uma aula de filosofia e nesta aula a gente vai dar continuidade no tema que nós começamos na semana passada. Nós estamos estudando desde a semana passada esse tema aqui, vivendo as nossas responsabilidades. E na aula passada nós estudamos sobre o trabalho. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre preservar a natureza. E eu acho que esse tema veio num bom momento, né? Eu estava aqui agora há pouco na minha área de serviço aqui em casa, eu estava olhando para cima, assim, para o céu, e eu falei bem assim, olha, o sol está com uma coloração diferente, né? Tá um pouco alaranjado. Aí eu fiquei olhando o tempo assim, mas falei assim, mas não vai chover, mas parece que tá todo enfumaçado, né? O tempo. E a gente percebe que a gente está num período de seca, ou seja, um período que há a diminuição da quantidade de chuva, ou período de estiagem, né? E o que tem acontecido muito, principalmente na nossa região aqui, que é a Amazônia, tem acontecido muito o quê? As queimadas. E as queimadas, ela prejudica muito principalmente a vida animal, as plantas, né, o meio ambiente, as pessoas principalmente também que vivem na cidade, porque nesse período aqui aumenta muitos casos de doenças e complicações de saúde devido, principalmente devido à poluição do ar, né, complicações respiratórias por causa da poluição do ar. Então a gente vai hoje refletir e pensar um pouco sobre esse tema, preservar a natureza, ok? Quero iniciar a aula pedindo para vocês acompanharem a leitura do texto e assim a gente vai refletindo sobre o assunto, ok? Vivemos num mundo em meio a vegetais, animais e minerais. Se observarmos bem a natureza, verificamos que um ser depende do outro. Por exemplo, a vaca come o capim, a onça se alimenta de outros animais, as plantas precisam de água e do solo. A própria terra depende dos seres vivos. Os solos ficam mais férteis com os adubos vegetais e animais. Então a gente prestar bem atenção, o meio ambiente ele é vivo e interligado, um precisa do outro. Nós precisamos do meio ambiente para que nós possamos sobreviver. Alguns animais, algumas espécies de animais precisam de outros animais ou de um ambiente favorável para que ele consiga sobreviver. Então nós temos, por exemplo, uma onça, né, que necessita de um espaço que tenha água, que tenha a floresta, onde tenha outros animais que ele possa se alimentar. Se não houver alimento para ele, ele vai morrer. Ele não vai conseguir sobreviver. Então, o nosso planeta é interligado. Nós precisamos, né, uns dos outros. Então, se há uma deficiência, se algo falta, se algo deixa de existir, vai provocar uma deficiência nesse meio ambiente. Ele vai funcionar de forma errada ou de forma deficiente. Eu lembro de quando eu era moleque, sempre no final do ano eu gostava de pegar aquelas luzinhas de Natal para decorar a parede assim de casa, lá em Cuiabá. E eu lembro que a primeira coisa que eu fazia era o quê? Eu testava para ver se a luzinha estava funcionando, porque a gente não jogava os pisca-pisca fora, a gente guardava para o outro Natal. Então eu pegava, ligava o pisca-pisca na tomada, né? E eu via assim que tem as lâmpadazinhas assim pequenininhas, eu via assim, tinha vez que ia até metade. O fio era desse tamanho, funcionava só metade. Aí eu descobri que o que fazia não funcionar a outra metade era uma lâmpada queimada. Eu tinha que tirar a lâmpada queimada e colocar uma lâmpada que funcionava para toda a luz, todo aquele fio com as luzinhas pudessem funcionar de forma correta, né? E é assim que funciona o meio ambiente. O meio ambiente é como se fosse essas luzinhas de Natal. Se uma coisa funciona errado, ou deixa de funcionar, ou deixa de existir, vai prejudicar todo o sistema. Então a gente precisa buscar manter o nosso ambiente, o lugar onde nós vivemos, o meio ambiente de forma equilibrada, funcionando perfeitamente.
corretamente. Tranquilo? Continuando comigo na leitura. Tudo isso é o que chamamos de equilíbrio natural, foi o que eu falei. Mas esse equilíbrio está sendo prejudicado pelo próprio homem. Nós, seres humanos, nós homens, né? Quando eu falo homens, não falo só do gênero masculino, falo do ser humano. Né? O homem vive em conflito com a natureza. Parece até que se tornou inimigo dela. Essa natureza que fornece tudo ao homem, matérias-primas, alimentos e etc., está sendo destruído ou poluído. Então, muitas vezes a gente tem destruído a natureza, poluído a natureza e a gente age como se a gente estivesse em uma batalha contra a natureza, sendo inimigo da natureza. Sendo que, ao contrário, a natureza nos dá tudo, né? E, ao contrário disso, nós iremos dar a destruição para a natureza? O homem, por exemplo, procurando muitas vezes um progresso desordenado e visando um lucro imediato, ele arrasou o quê? Arrasou matas, fundou cidades sem planejamentos, multiplicou fábricas e indústrias poluidoras, esquecendo-se de que as matas, os rios, têm a sua utilidade. Então, muitas vezes a gente vê nas cidades crescendo de forma desorganizada, sem planejamento, produzindo esgoto que vai para os rios sem tratamento. Né? Tem fábricas e indústrias que não têm um programa que preserve o meio ambiente. Temos também cidades que captam, tiram água do rio para distribuição nas casas, em rios que não têm capacidade de fornecer água para todos, porque muitas vezes há uma captação de água dos rios em que vai fazer com que o rio deixe de existir. Né? Ele vai captar toda a água ali naquele local e o rio não vai continuar seu curso. Existem casos como esse. Então, muitas vezes, o homem, com essa ânsia de se desenvolver de forma muito rápida, né? De lucrar de forma rápida, ele acaba destruindo a natureza. Né? Como eu disse, nós precisamos da natureza, ela é importante para a gente. Eu lembro que uma vez eu estava estava viajando, né, e passando próximo a uma fazenda, e eu vi aquele, nunca tinha visto isso ao vivo, assim, tinha visto só pela televisão. Eu vi aquele famoso correntão, amarra uma corrente grossa, assim, amarra numa ponta de um trator e na outra ponta do trator ele abraça, assim, uma área de mata, abraça, assim, e o correntão sai destruindo tudo. Eu vi aqui, eu fiquei pensando, mas gente, quantas espécies de seres vivos que estavam ali deixaram de existir, né? Tudo pelo progresso. Né? Então acaba que não há um equilíbrio no meio ambiente. O homem está tornando o meio ambiente desequilibrado. Se o meio ambiente está em desequilíbrio, a culpa tem sido da espécie humana. Então, pessoal, o que a gente precisa ter consciência disso? Nós precisamos entender que nós precisamos proteger a natureza. O homem precisa se conscientizar de que a natureza é o quê? É a nossa fonte de vida, de saúde e de alegria. Nós precisamos do meio ambiente. Já pensou se todas as florestas forem destruídas? Nós teríamos um desequilíbrio enorme no nosso planeta, talvez levaria à extinção de muitas espécies de seres vivos e até de nós, seres humanos. Então nós precisamos proteger a nossa natureza. Se a gente tem que buscar começar fazendo, a gente tem que começar primeiramente. Então, por exemplo, eu sei que minha cidade não tem um local para depósito de lixo, eu vou evitar consumir muitos produtos para não produzir muito lixo. Então a gente tem que começar a fazer algo. Temos que começar, como eu estou dizendo, né? Evitar fazer queimadas,
A gente anda aqui pela cidade, a gente vê nessa época que existem muitas queimadas urbanas, né? O pessoal queima as folhas. Eu muitas vezes, quando eu morava numa casa que tinha um quintal, eu pegava o lixo, muitas vezes, colocava as folhas secas, né? Quando tinha muita folha seca, eu colocava a folha seca em uma caixa de papelão para evitar queimar, né? Para evitar queimar e poluir o nosso ar. Eu preferia guardar em uma caixa de papelão para que a empresa responsável pela coleta de lixo pudesse levar. Poderia queimar? Poderia, mas isso eu estaria prejudicando o meio ambiente. Eu fazendo fumaça, eu poderia estar prejudicando o meu vizinho, que talvez tenha alguma doença respiratória e não pode ficar sentindo essa fumaça. Ou então o nosso ar produzindo grandes quantidades de gás CO2, que pode ocasionar no aumento do buraco da camada de ozônio, criando um efeito estufa. O efeito estufa faz com que o nosso planeta aqueça, né? Que a temperatura do nosso planeta aumente. Então eu tenho que começar realizando pequenas ações para proteger a natureza, né? Evitar desmatar, evitar poluir o rio, evitar jogar lixo na rua. Então eu tenho que ter essa consciência, porque muitas vezes o lixo que eu jogo ali na rua pode parar no rio, que pode parar no oceano. Eu vi uma vez um vídeo onde um pedaço de plástico foi jogado no rio, né? Ou nas águas oceânicas. Só sei que eles pegaram uma tartaruga assim e o plástico, eu acho que quando a tartaruga era filhote, bem filhote, um pedaço de plástico ficou em volta da tartaruga e nunca se soltou. A tartaruga foi crescendo, foi se desenvolvendo e aquele plástico ficou em volta dela, que causou uma deficiência no animal. Então a gente tem que ter essa consciência de preservar o ambiente que nós estamos vivendo, porque preservando o ambiente que nós estamos vivendo, nós estamos não só cuidando de nós, da nossa saúde, nós estamos pensando no próximo, na saúde, no próximo, na saúde, na vida dos outros seres vivos. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço a vocês por vocês terem ficado até aqui. Um Feliz Natal a todos e qualquer dúvida, entre em contato com o professor que eu estou aqui para ajudar vocês. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.